Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o livro De Onde Eles Vêm, escrito pelo Jefferson Tenório e publicado pela Companhia das Letras em 2024. Mas antes de falar sobre a minha experiência de leitura desse livro, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. De Onde Eles Vêm é o meu primeiro contato com uma obra escrita pelo Jefferson Tenório, ele que é bem conhecido pelo livro O Avesso da Pele, que ganhou o prêmio Jabuti em 2021, mas ler esse livro antes de tentar aí a principal obra e a mais conhecida do autor, isso me deu ainda mais vontade de ler outras coisas do Jefferson Tenório, porque assim que eu finalizei essa leitura, eu acho que eu tive muitos pontos positivos em relação à escrita e à mensagem que o Jefferson Tenório quer passar em relação a esse livro. O Jefferson Tenório se mostrou um autor que, de acordo com a minha experiência em De Onde Eles Vêm, ele acaba trazendo muitas camadas para suas histórias. Eu acho que me surpreende muito os temas que ele retrata e principalmente aquilo que ele aborda nas entrelinhas. Mas falar sobre o que ele escreve, ou que ele explora as camadas, ou que você acaba pegando os temas que ele quer tratar nas entrelinhas, não significa que ele trate esses assuntos de forma superficial. Pelo contrário, ele trouxe nesse livro um tema bem importante que eu não costumo acompanhar na literatura, às vezes a gente sabe do que acontece, mas com esse livro ele dá um panorama de situações que ele mesmo vivenciou e que no caso aqui o protagonista desse livro, o Joaquim, vai trazer aí em longos capítulos. Esse livro é dividido em 4 partes, a sua perspectiva sobre um sistema que acredita que atende às expectativas das pessoas, mas quando no final existem outras nuances que ou quem é, inventou essa política pública não chegou ali nos pontos cruciais, ou alguma coisa está acontecendo que não está dando certo, e aí eu acho que é isso que ele explora tão bem nas camadas dos personagens e principalmente nas entrelinhas da sua escrita. No livro nós somos apresentados ao Joaquim, que é o protagonista de Onde Eles Vêm. Então aqui ele está ingressando na faculdade de letras através do sistema de cotas. Então, esse eu acredito que seja o principal plot aqui de onde eles vêm, que o Jefferson Tenório vai mostrar aí a dificuldade que é de um aluno que entra dentro do sistema de cotas de permanecer, porque às vezes a gente acredita, ou a maioria das pessoas acreditam, que o simples fato, né, de a pessoa acabar entrando na faculdade por meio de sistema de cotas, isso vai ser o necessário para ele se manter ativo ali nos estudos. E o Joaquim, aqui dentro da sua realidade, ele é um dos primeiros alunos no Brasil a ingressar numa faculdade por meio desse sistema de cotas. Uma discussão muito certeira desse livro é que ele vai falar aí sobre essas políticas públicas de sistema de cotas, mas principalmente trazer aí para quem lê esse livro entender um pouco mais dessas dificuldades, porque às vezes nós vemos notícias que, ok, o sistema de cotas está aí durando há muito tempo, mas o que chega até nós, às vezes, são só os resultados positivos, mas o que o livro aqui traz com o Joaquim é justamente não o oposto, mas caminhos que não estão chegando às pessoas e que muitos acreditam que realmente não existe, que às vezes é só você ofertar a vaga dentro do sistema de cota, as pessoas preenchem essas vagas e depois no momento ali que ele está estudando, acredita-se que não tenha nenhuma faculdade, nenhuma dificuldade, e o que na verdade
é totalmente diferente. Às vezes nós nos abstemos de entender certas coisas e acaba que nós nos tornamos condizentes aí com a falta de informação, o que infelizmente é mais comum do que nós possamos calcular. Mas aqui no livro, de onde eles vêm, você é apresentado algumas dificuldades que o Joaquim precisa passar ao longo da sua vida. Um ponto já bem, eu não vou dizer, chega a ser chocante, que é o fato quando, ok, ele passou no processo seletivo, então ele vai fazer a sua inscrição, a matrícula na faculdade. Então as dificuldades para ele já começam ali, de uma pessoa que pede alguns documentos e acaba colocando uma dificuldade, ele acaba se esbarrando na própria burocracia daquilo que deveria ajudar, deveria estar ajudando ele naquele momento. E uma coisa que chama muita atenção no livro é que o Jefferson ele acaba explorando diversos momentos da vida ali do protagonista, do Joaquim, para, de certa forma, conectar aí com essa dificuldade dele de se manter ativo na faculdade de letras, já que ele mostra diversos aspectos que vão, de certa forma, influenciar em futuras decisões e principalmente transformar o Joaquim numa pessoa que, óbvio, vai se mostrar ali em meio às suas dificuldades. À medida que toda essa discussão sobre as políticas das cotas, né, de entrada nas universidades, a gente tem outros temas que vão sendo entregues ao leitor que fazem parte do desenvolvimento do Joaquim, como, por exemplo, tem uma passagem que ele acaba se envolvendo com uma mulher mais velha, e esse relacionamento que né, ele acontece aí com uma mulher negra, então ele acaba tendo uma perspectiva diferente. Então depois eles terminam e uma outra parte do livro ele acaba abordando o relacionamento do Joaquim com uma mulher branca. Então ali sempre permeando essas dificuldades que ele teve para se manter ativo na faculdade. E aí tem toda uma questão aí que envolve a saúde da avó dele, que também vai ser um ponto bem importante que vai ser trabalhado no livro, porque daí faz algumas conexões tanto com a dificuldade dele de se manter na faculdade, de alguma forma ele conseguiu um emprego, então tudo isso de alguma forma é levado como ponto de atenção para essas questões das políticas públicas de cotas. O que é ainda mais interessante é, a partir do ponto de vista do protagonista, é que você entende que não é simplesmente criar essas políticas e não pensar ali em como elas serão desenvolvidas, e eu acho que esse é um ponto muito importante que de onde eles vêm acaba tratando e mostrando para o leitor quais seriam essas dificuldades. E aí, obviamente, que o Jefferson traz algumas cenas que o personagem ou ele está muito próximo de passar por algum racismo, ou ele presencia outros colegas passando por algum tipo de racismo, ainda que ele se mantenha firme na questão sobre o sistema de cotas. Todos esses temas que eu falei anteriormente se juntam a outros vários tópicos que vão sendo tratados ao longo do livro, como, por exemplo, o acesso à literatura e como isso é tão importante para o protagonista, a ponto de lá na última parte do livro ele ter uma parte muito dedicada a contar o quanto isso foi importante para a vida dele, e a gente acaba vendo aí em diversas linhas do livro essa confirmação da importância do acesso à literatura, muito mais aí pela visão do Joaquim. Eu me surpreendi muito com o livro De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório. Acho que foi um primeiro contato aí com a escrita do autor. Acho que os temas que ele trata são bem interessantes e bem importantes. Ele desenvolve isso de uma forma
muito clara e objetiva. Então aqui, ao longo de pouco mais de 200 páginas, você é conduzido por uma história repleta de reflexões. Então fica aí a forte recomendação para que você leia De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório. Para finalizar, eu gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Se você já leu ou se você pretende ler De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório. Lembrando que tem vídeo aqui no canal toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final e até o próximo.